Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje estou aqui na capela São Luís Gonzaga, pelo padrão de São Luís Gonzaga, aqui na minha comunidade, Inápolis, onde nasci e criei. Hoje faço parte de outra comunidade, a comunidade de São Sebastião, mas aqui nasci e criei nessa comunidade e acompanhei do início a construção, o início da construção dessa capela. Eu acompanhei desde o início e por um bom tempo também estive à frente dessa capela, ainda quando não existia aquela organização por conselho, ainda no tempo aqui da gestão do Monsenhor Bernival. Hoje a capela está bem organizada, pois os sucessores que vieram, dando continuidade ao trabalho iniciado, cuidam muito bem. E hoje, com a organização também do Conselho, vem dando essa ajuda na questão de administração em todos os sentidos desta casa de oração, casa de Deus. E que graça grandiosa a comunidade também tem, Jesus presente na Eucaristia, onde já foi aqui a implantação do sacrário, onde Jesus vive, corpo, sangue e alma e divindade, presente aqui está, 24 horas, para que a comunidade possa também vir fazer sua adoração, fazer sua visita a Jesus. E também toda quarta-feira, aqui tem essa capela, adoração ao Santíssimo, organizado pela Renovação Carismática, na quarta-feira, e também tem outro dia da semana, para a comunidade em geral. Então hoje, meus irmãos, trazendo aqui o Evangelho na Santa Liturgia de hoje, nos traz o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, a Santa Liturgia nos traz hoje este Evangelho de São Marcos. Senhor esteja conosco, esteja no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esses. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: não estais longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje essa passagem do Evangelista São Marcos, no capítulo 12, versículo do 28 ao 34. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou. Então aqui o escriba que é aquele que é versado nas Escrituras, que é aqueles que dão aula da lei, ele se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. Na realidade ele sabia qual era o mandamento, mas ele queria testar o Senhor. E aí ele se aproxima de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus não hesita e diz: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
E amarás o Senhor, Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro. E amá-lo de todo o coração é o teu dever, é a tua obrigação. Então é preciso que nós entendamos essas palavras de Jesus. Quando ele diz ouvi-lo, amá-lo de todo o coração, é que Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E a gente vê o contrário. Deus não é prioridade. A gente tem que ter a sinceridade de falar isso. A gente não pode querer esconder. Se eu perguntar para mim mesmo: Pedro, Deus é prioridade na tua vida? Eu não vou ser hipócrita e dizer que é. Porque quando a gente olha a vida dos santos e vê como eles colocaram Deus como prioridade na vida deles, a gente vai ver que a gente está longe. Agora, se você perguntar: Pedro, você quer que Deus seja? Querer não é poder. Embora que é o início. Seja prioridade na sua vida, sim, é para isso que lutamos. Por isso nós estamos na igreja, por isso nós estamos na caminhada, por isso nós estamos engajados em movimentos pastorais, por isso a gente se organiza por grupos na igreja, por isso a gente vai ao confessionário, por isso a gente busca os sacramentos, por isso a gente está na igreja. Não é assim agora dizer, tem que dizer, ir para a igreja e fazer tudo errado. Sim. Uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é até eu conhecer a vontade de Deus, mas outra coisa é eu ter a graça de viver essa vontade. E essa graça não se adquire se afastando de Deus. Eu não sou perfeito, eu não amo o Senhor de todo o meu coração, eu não tenho condição ou capacidade de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, então agora eu vou sair da igreja, porque as pessoas me olham e dizem, tu está fazendo tudo errado. Isso é ladainha do diabo para querer nos afastar, porque se em Deus, se buscando sacramento, se buscando confissão, se na caminhada, se junto aos irmãos, a gente ainda vacila, imagine se a gente se distanciar, aí é que o inimigo vai nos triturar, é que ele vai conseguir nos tirar da presença de Deus. Então é perseverança, meus irmãos. Não pense que os santos já caíram prontos do céu, não pense que os santos já foram assim do dia para a noite, abracadabra, e já se tornaram os santos, mais fiéis a Cristo, que viveram esse mandamento com a vida. Não, eles tiveram perseverança, luta, eles foram batalhadores, eles não desistiram, eles não se deixaram intimidar, porque naquele tempo também eles ouviam pessoas que os acusavam de falsos santos, disso e daquilo. Padre Pio Pietrelcina, como eu já disse em outra pregação, Padre Pio, ele no auge de seus milagres, já em vida, dos grandes testemunhos que as pessoas falavam de Padre Pio, Roma mandou um sacerdote para investigar se realmente o Padre Pio era o que se ouvia dizer, ou se era mais um charlatão, porque era isso que a igreja queria provar, se realmente era verdade ou se era mentira, ou se as pessoas faziam algo que não existia. E aí, quando aquele sacerdote vem lá no convento, que começa a acompanhar a vida do Padre Pio e tudo, e ele coloca o Padre Pio à prova. E num certo momento de sua conversa com o Padre Pio, ele olha para o Padre Pio e diz assim, com ironia, e com rigidez: a igreja não precisa de homens como você. E ele olha humildemente para aquele sacerdote e diz: realmente, padre, o senhor está certo, a igreja não precisa, é eu que preciso da igreja. É eu que preciso da igreja. Então nós devemos tomar consciência, meus irmãos, que nós precisamos da igreja. Não pense que sozinhos nós vamos conseguir viver essa vontade de Deus. Não pense que se afastando da igreja, saindo da igreja, a igreja que nós podemos ver como aquela hospedaria, que o samaritano coloca aquele homem ferido para ser tratado. Então a igreja é essa hospedaria, que a gente chega ferido, chega chagado, chega cheio de pecado, e ali é cuidado, é tratado, e aos poucos vai acontecendo a cura, a libertação. Então não se afaste se você não é o santo que você queria. Não se afaste se você talvez não esteja como Jesus falou aqui para esse escriba:
amando Deus de todo o coração, colocando Ele em primeiro lugar, vivendo a vontade dEle na plenitude. Se nós não estamos assim ainda, mais perseverança. Primeiro, humildade, sinceridade, verdade e o desejo no coração de acertar e de viver. A perseverança, a vivência dos sacramentos, gera no coração de todo homem, de toda mulher de Deus, essa força, essa graça que nos faz vencer, que nos faz ir adiante. E aí o escriba vai dizer: falastes bem, mestre. Realmente, aí o escriba vai, novamente repete o que Jesus diz e acrescenta até alguma coisa, que Jesus olha para ele e vê que ele tem inteligência. E diz a ele: não estais longe. Por quê? Não estais longe? Ora, respondestes tão bem. E Jesus diz assim: tu não estás longe, ou seja, está um pouco perto, mas não está dentro do reino de Deus. Não estás longe, porque não adianta só a gente responder com toda a sabedoria, não adianta a gente pregar com toda a unção, com todo o entendimento, não adianta a gente formar com toda a sabedoria, com todo o entendimento, não adianta. Mas se nós estamos dispostos, primeiramente pelo livre-arbítrio, à vontade de viver, e nessa vontade de viver a gente busca a graça de assim poder dar resposta àquilo que nós pregamos, àquilo que nós formamos com a nossa vida, aí sim iremos dar passos para entrar no reino dos céus, porque até mesmo pode se voltar contra nós. Se eu conheço e conhecendo eu me distancio de viver essa vontade, eu serei muito mais cobrado do que aqueles que não tinham conhecimento. Então veja como é as coisas, é uma faca de dois gumes. O meu conhecimento pode até ser mais difícil para mim quando eu conheço e eu não estou disposto a buscar a graça de viver o que eu conheço. Ora, Jesus me revelou sua vontade, eu tenho o conhecimento da vontade de Cristo, no entanto eu não quero obedecer, eu não quero viver essa vontade. Eu quero ensinar que é assim, que Jesus faz assim, diz assim, que o caminho é esse, mas eu não quero seguir esse caminho. Então esse conhecimento, ele vai servir de uma prova contra mim diante do tribunal de Deus, porque eu sabia, eu conhecia, no entanto não estava disposto a buscar a graça que o próprio Cristo me oferecia gratuitamente para viver a vontade do Pai. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso buscar constantemente a graça de Deus, e essa graça, como diz, de graça Deus nos dá. Como ele diz aos apóstolos, Jesus ao enviar diz: recebeste de graça, o dom de graça deveis dar. Então Jesus derrama de graça na nossa vida todas as graças necessárias para que a gente possa viver a vontade do seu Pai. Cristo veio como modelo de cristãos. Então Cristo primeiro é esse modelo para que nós possamos olhar para Cristo na vivência e obediência do Pai, possamos nos espelhar em Cristo e assim trilhar esse caminho que é Jesus, a vida que é Jesus. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então Jesus é o modelo, Jesus é ali aquele que nós devemos olhar e ver como ele caminhou, como ele viveu na obediência ao Pai e buscar imitar Jesus. Paulo chegou até a dizer na graça grandiosa na vida de São Paulo, de que ele se assemelhou tanto a Cristo que ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que graça grande. Então nós devemos buscar imitar sim o Senhor. Jesus é o nosso modelo de obediência e de vivência da vontade de Pai, da vontade do Pai. Não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. João 4,34. Quando ele, no poço de Jacó, disse aos seus discípulos essa verdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos buscar constantemente a graça de Deus. Assim como eu, talvez seja você, nós ainda não estamos naquela perfeição que Jesus disse: sede perfeito, como meu Pai do céu é perfeito. Mas se nós estamos na busca de viver essa vontade de Deus, porque a vontade de Deus não se vive sem a graça de Deus. Jamais o humano, o homem, é capaz de agradar a Deus, mas a graça de Deus em nós nos leva a agradar esse Deus. Então, nós precisamos de Deus até para servir a Deus, nós precisamos de Deus até para agradar a Deus, porque a carne, ela se opõe a tudo.
Mas a graça de Deus, se nós clamamos, se nós permitimos que ela haja na nossa vida, ela nos leva a agradar a Deus. E assim a nossa vida ela é transformada, e assim nós começamos a viver essa vontade de Deus na nossa vida, e assim não só é mais prédicas, palavras, mas é palavras vividas, comprometidas, vidas comprometidas com palavras anunciadas. Então a nossa vida ela se compromete com aquilo que a nossa boca professa, com aquilo que os nossos lábios falam. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos cada vez mais abraçar esse Deus que é amor e misericórdia e viver essa vontade de Deus, buscar viver essa vontade de Deus. Por isso, não desanime, não desista, continua firme, perseverante. Se caiu, levanta, a graça de Deus te chama a levantar e acredita em ti, acredita num Deus que te ama, acredita num Deus que não te abandona. Jesus não nos abandona em nenhum momento, certo? Entendas isso, Jesus não te abandona em nenhum momento, qual seja a situação, ainda que tu caminhastes e desististes da tua caminhada, voltasse à vida velha, depois decidiu voltar atrás, a misericórdia do Pai te espera, como nos relata lá em Lucas 15 a história do filho pródigo. Estava na casa do pai, saiu, foi esbanjar tudo que era do pai, a fortuna, viveu a vida aí desregradamente, ofendendo o coração de Deus, mas na sua penúria, quando o dinheiro acabou, lembrou da casa do pai, do amor do pai, da bondade do pai para com os servos. Disse: na casa do meu pai, nem o céu é tratado como eu estou sendo tratado nessa região distante do meu pai. Levantar-me e irei à casa do meu pai. Quando chegou lá, o pai não lembrou de nada do seu pecado, não lembrou de nada da sua infidelidade, da sua covardia com o pai, da sua falta de misericórdia com o pai, impedir herança ainda do pai vivo. O pai não foi relembrar nada disso, o pai apenas se alegrou tanto com o retorno que disse: vamos fazer festa, quero veste nova para o meu filho, quero calçado novo, quero uma aliança nova, porque faço com ele uma nova aliança. E introduz novamente na casa, que significa introduzir novamente no seio da comunidade, e é isso que nós devemos fazer, acolher. Essa é a nossa missão. Jesus não nos constituiu dentro do nosso trabalho missionário como juízes, mas como aqueles que levam a esperança, peregrinos de esperança, como nos diz aí o Papa Francisco. Peregrinos de esperança, nós somos chamados a levar a esperança à humanidade, ao mundo. Então seja aquele que leva esperança, seja aquele que leva amor, seja aquele que leva misericórdia, seja aquele que leva a presença de Jesus, um Jesus que cura, que salva, que liberta, um Jesus que perdoa, um Jesus que diz: vinde a mim vós todos que estáis aflitos e eu vos aliviarei, um Jesus que diz: meu peso é leve, meu jugo é suave, um Jesus que diz: olha, vem a mim, toma tua cruz e segue-me. Esse é o Jesus, esse é o primeiro momento. O primeiro momento é esse. Nós nos deparamos com o amor de Deus que nos chama, que nos acolhe. Segundo momento, que é onde nós vamos refletindo e deixando a vida velha, não é pela força nossa, do nosso humano, ou por querermos muitas vezes sermos moralistas, dar lição de moral no outro, porque não depende de nós a mudança de ninguém. Ora, ninguém muda ninguém, mas é apresentar aquele que pode transformar a vida. Então nossa missão é essa, é levar aquela alma, é levar aquele irmão e apresentar Jesus. E uma vez ele fazendo a experiência de Cristo, é a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo que vai transformando. Isso não é do dia para a noite, porque Jesus assemelha isso ao lançar cimento na terra. Isso demora, e o processo é silencioso no coração do homem. Então Deus está fazendo a obra, nossa missão é lançar semente, quem vai fazer germinar é Deus, encontrando corações férteis, que acolhem, corações capazes de acolher, corações capazes de receber essa semente que é a palavra de Deus. Então Deus é quem faz a obra. A nossa missão, meus irmãos, é anunciar Jesus,
ele decide por todo mundo pregar o Evangelho. Então, nossa missão é proclamar a palavra. E essa graça em nós vai cada vez mais nos aperfeiçoando. Talvez hoje, como eu disse, não seja aquele que cumpre fielmente, né, que coloca Deus em primeiro lugar na vida, mas estamos na caminhada, na esperança. Na esperança. A cada dia que o Senhor nos concede aqui na terra, é mais uma oportunidade que Ele nos dá de acertar, de sermos cada vez mais fiéis e buscarmos sempre esta perfeição com a graça desse Deus que nos ama, e nos ama tanto, que nos deu o seu único Filho para que Ele nos salvasse com a entrega de sua vida. Então tu és caríssimo, caríssima, e o preço da tua vida, que não é tua, foi o sangue de Cristo. Então tu pertences a Jesus, a tua vida é de Cristo, tu és de Jesus. Jesus comprou tua alma, pertence a Cristo. Por isso não se deixe enganar pelo mundo, nem por ti mesmo, nem pelo imundo, mas se deixa conduzir pelo Espírito Santo, se deixa conduzir e convencer pela voz do Espírito Santo que clama dentro de cada um de nós: vinde, vinde, filhos amados, porque o meu Pai vos espera, o meu Pai vos acolhe, o meu Pai vos ama, o meu Pai preparou para vós um lugar onde Ele quer que todos estejam junto do seu Filho Jesus, festejando a alegria dos remidos de Deus. Tomemos posse dessa palavra de hoje, deixemos ela cair na terra do nosso coração e gerar seus frutos. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, que esteve até agora aqui no canal, vivendo esse momento de graça pela pregação da palavra. Que Deus te abençoe, abençoe a mim e sua família. Peço a você, deixe seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, e assim você está também evangelizando, levando a palavra de Deus a outras pessoas. Fica com Ele que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade. Paz e bem.